Pessoal, boa noite, tudo bem? Chegando aqui mais uma vez para fazermos uma live aqui com vocês. Eu sou o Ed Martino e estou aqui com vocês pela página da Associação Espírita Mensageiros de Luz aqui de Americana. Então, sempre temos o hábito de transmitir ao vivo algumas das nossas ações da nossa casa espírita. Às terças-feiras e às quintas, todas as palestras e as atividades são transmitidas ao vivo pela página da Associação Espírita Mensageiros de Luz. E agora, aos domingos, nós também fazemos esse pequeno momento aqui que a gente chamou de momento de reflexão. Momento que a gente pretende passar e ficar um pouquinho com vocês, discutindo um pouquinho do que a doutrina espírita traz, um pouquinho do que a psicanálise traz, essa junção dos dois para que possamos bater um bate-papo aqui por meio virtual, já que a gente não pode alcançar a todos. Então, eu já digo boa noite a todos que estão chegando aí. Sejam muito bem-vindos. Já estão deixando todos os seus boa noite. É muito bom tê-los aqui conosco. Que bom que vocês estão aqui com a gente. Sempre bom tê-los aqui conosco. E coloque aí de onde vocês são, né? A gente sabe que tem do Brasil inteiro assistindo, alguns amigos lá de Portugal são sempre online e é muito bom tê-los aqui conosco. Então, a gente está vindo numa sequência de palavras aí, de algumas reflexões ligadas muito a... Olha lá, o pessoal já está colocando a Campinas, Teresópolis, Recife. Que bom poder falar com vocês. A gente está falando, eu estava dizendo o seguinte, que a gente está vindo de um momento que a gente está falando muito sobre esse contato conosco. Olha, Amapá, que bom Camila que você está aqui conosco. Barretos aqui, Londrina, Gravataí. Puxa vida, fico muito feliz de tê-los aqui conosco nessa noite. Caxias do Sul, Santo André, sejam muito bem-vindos. Arujá, olha lá, o pessoal de Portugal já entrando também, Joinville. Puxa vida, Lauro de Freitas na Bahia. Olha que maravilha, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, muito bom mesmo, gente. Fico muito feliz mesmo de Santa Catarina, o Brasil inteiro aqui com a gente, né? Que bom poder estar contando aqui com vocês nessa noite. Minas Gerais. Que bom. Fico muito feliz mesmo de compartilhar um pouquinho do que a gente vai aprendendo e divulgar, né? Esse é o nosso grande intuito aqui. Santa Catarina aí presente, Rio Grande do Sul. A gente que eu estava dizendo o seguinte, olha só. Nós viemos de uma fala muito ao encontro daquilo que você olha para si. Né? Como você olha para si. Então a gente já falou de ansiedade, nós falamos do nosso olhar para sombras, nós falamos semana passada, a gente falou do nosso vazio existencial. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre ressignificar. A gente está caminhando para o final de ano, né? Já entramos em dezembro, estamos já caminhando, e a gente sempre tem a impressão que dezembro é como se a gente quisesse renovar. É como se a gente se despisse das nossas velhas roupas e tentasse colocar roupas novas. Pessoal de muita gente de São Paulo, aqui tem cidade americana, a Jane aqui de Americana mesmo, Recife, olha que bom. Que bom vocês colocando aí de onde vocês são. Né? E é isso, então olha só, então sejam, novamente como eu digo, sejam sempre bem-vindos, muito bem-vindos mesmo aqui conosco. Então hoje
A gente vai falar nesse nosso tempinho aqui de nosso tempo, momento de reflexão, nós vamos falar sobre ressignificar. Vocês têm a ideia do que é esse conceito? Esse é um conceito neurolinguístico. Da neurolinguística, a gente vai se apropriando, né? Acho que a doutrina espírita ela é muito isso. Aquilo que a gente vai construindo de bom, a gente vai juntando com tudo aquilo que Kardec, na verdade, ele era um visionário, né? Kardec ele já trazia muita coisa da psicologia, dessa questão desse olhar para si, o seu interior. Muito bom ele já ter trazido isso lá no século XIX e já começar a trazer para nós isso daqui. Então, o que a gente tem que começar a observar? Esse olhar para nós. Esse olhar para nós. Então, como eu disse, as lives que estão disponíveis ali no nosso bloquinho de vídeos lá da página do Mensageiro, dá uma olhadinha. Se tem curiosidade, eu já falei, como eu disse, de empatia, de ansiedade, de lidar com as nossas sombras. Tá lá disponível para você. Né? Vai compartilhando, vai trazendo mais as pessoas e agregando sempre mais pessoas para que a gente possa sempre desfrutar desse momento como um momento de apoio e compartilhamento mútuo. Olha, até o pessoal da Austrália aqui também. Que bom. Então, olha só. O que acontece? Ressignificar, ele está muito ligado assim, a alguns conceitos que a gente pode beber até nas fontes de Jung, né? O Jung, ele fala muito assim que a busca do significado daquilo que nos acontece vai ser a melhor opção para a gente se melhorar. Ele diz que tem um poder curativo e criativo. Por quê? Porque quando você busca significado naquilo que te acontece, a tua caminhada para a mudança, ela vai ser muito mais significante. Então, e com certeza, as coisas vão fluir muito mais fácil. Por quê? Você passa a olhar para si, para o que acontece com você. O que está acontecendo comigo? Por que veio isso? Por que veio a doença? Por que eu sofro tanto? Qual que é o intuito disso? Joana de Ângeles ela é bem clara lá quando ela na psicologia da gratidão dela, né, um dos livros lá da série psicológica de Joana de Ângeles, ela fala que tudo que acontece com a gente, mesmo que seja sensações desagradáveis ou emoções mesmo desconfortantes, ela faz parte da nossa experiência que vai nos promover como ser humano. Olha que interessante isso. Tudo aquilo, mesmo que seja sensações desagradáveis ou emoções desconfortantes, vai fazer parte da nossa experiência como ser humano para nos melhorar. É claro que isso desde que você vai compreender a finalidade. Desde que você compreenda a finalidade de tudo aquilo. E não entrar num jogo de vitimismo, de que eu sofro, né? Mas você tem que compreender a finalidade daquilo. Por que aquilo está acontecendo? E, sobretudo, expressar gratidão. Não é? Você tem que expressar gratidão. Esse é o conceito da doutrina espírita. Dessa compreensão das nossas provas e expiações. Joana de Ângeles traz isso de uma forma mais, eu diria, mais maleável, porque ela fala que tudo aquilo vai fazer parte para a gente, para promover o ser humano. E o que acontece? E quando a gente começa a relembrar alguns acontecimentos da nossa vida, daquilo que a gente viveu, muito deles carregado de dor, de mágoa, de algum tipo de trauma, a gente, de certa maneira, a gente se autoflagela. Por quê? E aí, por que eu falo autoflagelo? Porque o nosso organismo ele vai liberar os mesmos processos neuroquímicos que ocorreram no passado. Ou seja, inconsciente estamos sentindo tudo novamente.
Vocês entendem o que é ressentir, então? O ressentir, ele está ligado a você viver tudo aquilo que você viveu anteriormente. Lá, quando há algum acontecimento carregado de dor, de mágoa, causou em você algum tipo de trauma. E quando você ressente, o que é o ressentimento? É tudo isso daí. Ou seja, esse ressentimento ele está ligado a todo esse processo. Vocês percebem como que é interessante, né? Como você lembra com alguma coisa que te causou uma mágoa extrema, você sente isso no peito, você sente no seu corpo. Os processos neuroquímicos eles estão agindo ali. E ali você está revivendo tudo novamente. Tudo novamente. Então, você está ressentindo, sentindo tudo novamente. E muitas vezes esse ressentir, ele está ligado a algumas vidas que a gente já viveu. Afinal de contas, a nossa base não está ligada a um processo reencarnatório. Então, muitas vezes, esse ressentir está ligado a vidas que a gente já viveu. Compreendem como de repente você sente um determinado tipo de sentimento por uma pessoa e não consegue compreender? Ou seja, ressentir, sentir novamente, mesmo que seja dessa vida ou de uma outra vida. Compreendem como a gente vive num eterno, como que eu diria assim, eu chamaria de síndrome do espelho retrovisor. Você sabe o que são, o que são não, o que é, né? A síndrome do espelho retrovisor. Vocês conhecem, já ouviram esse termo? Eu já falei isso numa palestra lá na nossa casa espírita. Né? A síndrome do espelho retrovisor é assim. Para que serve o espelho retrovisor? O espelho retrovisor serve para você olhar para trás, para seguir o quê? Para frente. Não é isso? Se você ficar o tempo todo olhando no espelho retrovisor, será que você vai conseguir sair do lugar? É bem provável que não. Se você sempre olhar no espelho retrovisor, você não segue. Você fica olhando para trás e não vai para frente. E não vai para frente. O espelho retrovisor ele serve para que a gente vá, o quê? Olhe para trás e vá para frente. E vá para frente. Essa é a intenção. Para quem dirige sabe que é isso, não é? Ou seja, é olhar para trás para que a gente vá para frente. E o que acontece? Se a gente fica preso a isso, espiritualmente, a pessoa vai estar envolvida num processo que é improdutivo para ela. Obsessivo, certo? Obsessivo no sentido assim, não ligado de repente a uma obsessão em termos espíritas, mas obsessivo porque ela vai vivendo aquilo. Ela vai se entregando para a sua dor e ela passa a ser a sua própria dor. E aí ela não produz mais nada. É extremamente autodegradante, cujos os efeitos eles produzem muito mais sofrimentos. Por quê? Você embarca como se fosse num círculo. Vai rodando. Eu vou alimentando da minha dor, e essa dor vai alimentando outra dor, vai alimentando outra dor, que alimenta outra dor. Olha quanto sofrimento você vai criando para você. Não é? Então, a gente sempre sabe que as dores da nossa existência, elas são inevitáveis. Dor é inevitável, sofrimento é opcional. Por quê? Porque a partir do momento que você entra nesse processo improdutivo, obsessivo, autodegradante, você vai produzindo mais sofrimentos. E aí você acaba entrando numa roda que não tem jeito. E aí entra a palavra de ordem da noite, desse momento de reflexão. O que é? A palavra de ordem é o quê? É dar novos significados a esses acontecimentos. Esses acontecimentos que te causaram mágoa, causaram algum tipo de dor, de ressentimentos.
Tudo isso, ele precisa o quê? Qual que é a palavrinha desse momento de reflexão? Ressignificar. Ressignificar. É isso que a gente precisa. Ou seja, o que acontece? A ressignificação, como eu disse anteriormente aqui, ela é um método que a neurolinguística usa. Qual que é a ideia? É para fazer que a pessoa possa atribuir um novo significado a acontecimentos através do quê? Através de uma mudança de sua visão de mundo. É algo fácil? Claro que não. Atribuir um novo acontecimento a tudo aquilo que me aconteceu. É claro que não é algo fácil. Isso sem sombra de dúvida. Mas ninguém falou que seria fácil para nós. Afinal de contas, estamos no mundo de provas e expiações. Ninguém falou que seria fácil para nós vir para cá e enfrentar todas as mazelas que esse mundo de provas e expiações nos oferece. Então, os acontecimentos, eles vão surgindo na nossa vida de acordo com aquilo que a gente escolheu antes de vir para cá. As nossas provas e expiações. As nossas provas são essas. A gente vai construindo e tentando se libertar daquilo que vai produzindo sofrimento a cada dia e cada dia mais. Então, o ressignificar, o que acontece? É a gente olhar para os acontecimentos por um outro prisma. Qual é esse prisma que vocês acham? A humanidade do homem. Óbvio, né? Parece óbvio e falou assim, puxa vida, a humanidade do homem. O que significa essa humanidade do homem? Humanidade do homem significa o quê? Saber que nós somos seres da incompletude, vamos dizer. Somos seres incompletos. E somos expostos ao quê? Ao erro e à ilusão. Somos expostos aos erros e às ilusões. Então, isso é a humanidade do homem, saber que nós somos seres incompletos. Se somos seres incompletos, consequentemente, a gente tem muito que aprender, muito que crescer. E o caminho do ressignificar, ele está ligado a isso. Se a gente pegar a etimologia da palavra, ressignificar significa o quê? Dar um novo significado a algo. Então, ressignificar realmente é dar um novo significado a alguma coisa. Pois o re ali, né, ele significa de novo, novamente. Mas, gente, não é só isso. Certo? Porque o que acontece? O significado de todo acontecimento vai depender do quê? Do filtro que a gente coloca. Do filtro que a gente vai usar. A lente que a gente usa aqui no nosso olhar vai depender desse filtro. Ou seja, quando o significado modifica, as respostas e os comportamentos da pessoa também se modificam. Entende como é o processo? Então, quando o significado modifica, o teu comportamento também vai mudar. Certo? E o que acontece? Ressignificar é retirar o afeto de alguma coisa. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer com isso? Ou seja, eu vou ressignificar da seguinte maneira: eu vou tirar o afeto daquilo que me atingiu. Ninguém está falando em nenhum momento que precisa esquecer. Certo? Então vamos tentar entender um pouquinho isso melhor, né? Esse processo de ressignificar. Então, retirar o afeto, como eu disse agora anteriormente, significa o quê? Que aquilo que você vai olhar para trás não vai te causar mais nenhuma dor hoje. Ou seja, alguma mágoa que você tinha, de alguém, por exemplo, de algum acontecimento, alguma coisa assim, ela não vai tirar mais a tua energia. Certo? Ela não vai mais tolher você e causar novamente dor. Ela não vai te angustiar mais, ela não vai te deixar mais nervoso.
com raiva, com medo. Olha como que é interessante o ressignificar. Vocês compreendem o processo? Que é assim, retirar o afeto. Eu posso me lembrar. Sou ser humano. Eu vou me lembrar. Não vou me esquecer disso. Mas aquilo não vai mais me atingir. Certo? Então, você vai entrar num processo que aqui você vai lembrar de determinadas coisas sem aquilo te atingir, sem aquilo te causar dor. Olha a beleza disso, gente. Vocês percebem como isso tem uma beleza extremamente significativa? Por quê? Essa é uma prova. Isso é uma prova. Quando você continua guardando as suas mágoas, os seus ressentimentos, as suas dores, eles vão voltando e continuando ali, continuando. Oi, boa noite, Grace. Seja bem-vinda aí, Solange. Bom tê-las aqui, tá? Vocês percebem como que é o processo? A gente esquecer, ó, não é algo fácil, porque afinal de contas nós temos memória. A gente tem as nossas memórias curtas, memórias longas, mas esquecer a gente não vai esquecer, mas aquilo não vai afetar mais. Olha que significante isso. Você vai lembrar de algo que te causou dor, te causou mágoa, mas aquilo não vai te trazer mais nenhum afeto. Você não vai desperdiçar energia com aquilo, porque tem coisa muito melhor para você desperdiçar a sua energia. Aquilo não vai te angustiar mais. Isso que é o processo de ressignificação. É retirar o afeto que a experiência teve sobre sua vida. Certo? Significa retirar o afeto. Guardem bem isso. Estou repetindo e sendo redundante. Retirar o afeto que a experiência teve sobre sua vida. Não deixar que isso te atinja mais. E isso não vai ser igual ao regime, que a gente fala assim, vou começar de segunda-feira. Não, isso tem que começar agora. Esse processo ele tem que começar agora. E aos poucos a gente vai construindo, sabe assim, bem lentamente. Quando você menos se dá conta, você já está vencendo tudo isso, vencendo tudo aquilo que a gente pode trabalhar. Pessoal, eu sei que assim, eu faço esse comentário sempre que a gente puder responder as questões. No momento assim da nossa fala fica um pouquinho difícil. A gente tem alguns companheiros que podem nos apoiar aqui da casa, né? O Márcio, o Eduardo, a Toninha que está ali online também. Mas sempre que a gente pode, depois da nossa fala aqui, a gente tenta responder algumas perguntas, tá? Alguns questionamentos que vocês colocam, tá bom? Então, olha só. Às vezes, esse afeto aí que a gente liga para nós, que eu falei para a gente tem que retirar o afeto, ele vem muitas vezes carregado de culpa, certo? Por que de culpa? Porque você pensa assim, puxa vida, aquela pessoa me magoou, eu deveria ter feito isso. Eu deveria ter feito aquilo. Por que eu não disse isso? Isso é uma culpa gerada. Porque você vai tentando sempre alimentar algo de que poderia ter construído no passado. Pense o seguinte, algo no passado, o que acontece? Está lá. Tem como modificar? Não. Você tem que trabalhar com aquilo que você tem de melhor no presente. E o que será que você pode fazer para significar algo que foi tão dolorido para você? O que será que você pode fazer para ressignificar algo que te causou imensa dor? É claro que eu sempre falo aqui, não existe receitas prontas, gente. Não existe receitas que vão te fazer caminhar. O processo ele vai sempre começar com você. E parar de apontar o outro.
parar de levar para o outro as suas responsabilidades, certo? Então, a melhor forma de ressignificar algumas experiências doloridas é assim, olha, é através do perdão, aceitação e a não resistência, certo? O que é esse perdão, essa aceitação, essa não resistência? Vamos tentar compreender um pouquinho melhor? É assim, olha só. O perdão, ele está ligado ao quê? Primeiro, a perdoar a si. E depois aos outros também. Ali, andando juntos, certo? Aquilo que perdoar aquilo que te deixa pesado. O perdão, gente, parece assim coisa de, né, a gente falar, bater muito nessa tecla, mas o perdão é uma forma de cura das nossas emoções. O perdão é uma forma de cura das nossas emoções. Por quê? O perdão você vai trabalhar o teu egoísmo. Você vai trabalhar o teu egoísmo de se achar o centro das coisas. Percebe que Kardec ele já colocava para nós bem claramente que nosso maior defeito, nossa maior vicissitude a ser trabalhada é ainda o egoísmo. Então, comece por você. Comece se auto-perdoando. Auto-perdoando pelos teus os erros cometidos, por você não ser perfeito, como ninguém é. Nós não somos. Pela minha natureza humana, pelas minhas limitações, por não ser onipotente. Já perceberam que a gente hoje quer ser onipotente? Principalmente quando a gente começa a usar a tecnologia, a gente se acha onipotente. Perdoou por não ter todo o conhecimento e da ciência que existe hoje. Tem que se perdoar. O processo é esse. O processo de ressignificação, ele está ligado ao perdão junto com a gratidão. Certo? Como assim, né? Como assim esse perdão junto com a gratidão? Vamos tentar entender? O que acontece? Perdão e gratidão. Os dois, eles são os maiores poderes que o ser humano possui. Perdão e gratidão. Por quê? Gratidão porque aquilo veio com algum intuito na sua vida. Aquilo teve uma razão de ser. Então agradecer. Agradecer a tudo aquilo que você passou. Para que hoje você se construa muito melhor daquilo que você era anteriormente. Vai olhar, olhe todas as provas e expiações que foram passando na sua vida. Perceba como você foi tornando-se cada vez melhor. E se olhar com esse perfil de compaixão. A compaixão e o perdão estão ligados ali. Uma compaixão que tem que estar ligada primeiro com a gente mesmo, certo? Nós nos olharmos, nós nos perdoarmos, sermos compassivos conosco. Por quê? A partir do momento que a gente olha para as nossas feridas, a gente percebe que ela é o resultado do nosso sofrimento. E não faz sentido nenhum a gente brigar com alguém que está ferido, faz? Não é? Por que você, com todas as suas feridas, às vezes quer brigar com você mesmo? Então, se a gente puder ser gentil conosco, primeiro a gentileza conosco, vai ficar muito mais fácil a gente ser gentil com o outro. Pois a gente vai entender que eles também têm seus sofrimentos, eles também estão feridos. Olha como um processo interessante, certo? Ou seja, a gente começa sendo gentil conosco e tentando compreender as nossas feridas, tentando compreender aquilo que nos magoou, aquilo que nos feriu.
E aí, a partir do momento que a gente se compreende nesse sofrimento, a gente compreende o outro também. Que eles também são feridos como nós. Você não conhece o outro. Você não sabe dele. Você não consegue compreendê-lo naquilo que ele traz. Entende o que é a compaixão? E como a gente pode nos amar? A gente pode nos amar a partir dessa aceitação. Aceitação de nós. E o que é aceitação? Aceitação é ter a consciência que muitas coisas simplesmente elas não podem ser mudadas. Isso é aceitação. Isso é nos aceitar. Aceitarmos nas nossas imperfeições, aceitarmos nas nossas qualidades, naquilo que a gente está crescendo, naquilo que a gente está melhorando. Isso é aceitação. Vocês estão lembrados da oração da serenidade? Né? Oração da serenidade. Lembra que ela é uma oração, alguns atribuem a São Francisco, outros atribuem a essa oração ao pessoal dos Alcoólicos Anônimos, que ele fala assim, ó: concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar as que eu posso, sabedoria para distinguir uma da outra. Essa é a oração da serenidade. Vou repetir para vocês lembrarem. Concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar as que eu posso e sabedoria para distinguir uma da outra. Tragam isso para o seu dia a dia. Tragam isso e comecem a aceitar aquilo que vai acontecendo. Ou seja, coragem para mudar tudo que pode ser mudado e serenidade para aceitar em paz o que não pode ser mudado. Tem coisas que não pode ser mudado, não é? O que não pode ser mudado é o passado. Por que a gente se prende tanto a ele? O passado a gente não pode mudar. Então, a serenidade é a força, quando fala a oração da serenidade, é a força para viver o momento presente. E a coragem é a garra para enfrentar as situações do futuro. Olha que linda que é essa oração. Coragem é serenidade, força para viver o momento presente. Porque o que não pode ser mudado é o passado. Esse não pode ser mudado de jeito nenhum. Eu sempre falo nas minhas palestras, tem um livro do Dalai Lama, porque a gente vai assim, gente, a gente vai mergulhando nas leituras e elas transpassam. Eu fico com a leitura espírita, tudo quanto é tipo de leitura que traz uma edificação do nosso ser, a gente tem que trazer, né? Eu me lembro do Dalai Lama, de um livro que eu li que chama A Arte da Felicidade. Muito legal esse livro. O Dalai Lama ele diz assim, ó, que se não tem solução para o problema, por que a gente vai perder tempo se preocupando? Não é? Agora, se houver solução para o problema, então não vai perder tempo se preocupando também com isso. Olha como o Dalai Lama é bem categórico, bem direto nisso. Entende como é isso? Ou seja, se não há solução, por que a gente vai perder tempo se preocupando? E se há solução para o problema, para que a gente vai perder tempo se preocupando? Se há solução, a gente não precisa se preocupar. Se não há solução, a gente não precisa se preocupar também, que já que não tem solução. Dalai Lama ele fala bem categórico isso, né? Então, a aceitação ela é uma transcendência, ou seja, é sairmos de nós para compreender que há algo além de nós, muito mais além de nós. E por último, né, daqueles 3 itens que eu falei para vocês, ou seja, perdão, aceitação e agora a não resistência. Por quê? A não resistência ela está ligada ao quê? Ela vai derivar do medo, dos receios, de culpas, de autocondenação,
do orgulho, entre outras coisas. Então, para acabar com a resistência, o mais importante é se tornar cada vez o quê? Humilde. Humilde. Humilde na sua essência, na sua plenitude. A gente fica achando que humildade está ligada muito à questão social. Não, humildade está ligada a uma força de caráter, de princípios, de olhar para o mundo. E a não resistência está ligada a isso, a esse tipo de humildade. Ou seja, é saber que nessa vida, para aprender e para se tornar cada dia melhor, nós temos que ser mais humildes. É saber que a gente erra e que os erros que a gente vai tendo no decorrer da nossa existência, se bem retirados as experiências que eles trazem, eles vão nos conduzir a quê, gente? A sabedoria. Olha que formidável isso. Ou seja, é saber que a gente erra e que esses erros, quando a gente olhar para os nossos erros, admitir e aprender com eles, eles vão nos conduzir a uma sabedoria que é o princípio básico da lei da evolução. Tá aí, tá tudo ligado, né? E ainda com relação à resistência, como eu estava dizendo para vocês, tem a persistência. O Jung ele fala assim que tudo aquilo que resiste persiste. Guardem aí, ó. Tudo aquilo que você resiste persiste. Ou seja, eu quero resistir em trabalhar com essa mágoa. O que vai acontecer? Ela vai persistir. É simples, certo? Eu vou persistir com rancor com alguma pessoa. Eu vou resistir, o que vai acontecer? Ele vai persistir e vai acabar se transformando em doença, em tristezas. Certo? Olha que interessante isso. Jung disse isso lá no início do século XX. Ele fala assim, ó, tudo aquilo que você resiste, persiste. Vamos olhar. Se olhem bem rapidinho e se percebam. Percebam naquilo que você está resistindo. Para tentar ressignificar. Então, o afeto das experiências que não foram ressignificadas e que está te afetando de alguma maneira é um tipo de resistência que precisa ser quebrada. Por isso que eu falei não resistência. Perdão, aceitação, não resistência. Por que eu preciso perdoar aquilo? Não é um tipo de resistência. Eu quero guardar essa mágoa, afinal de contas, né? Eu fui a pessoa ferida. Aí, quando tudo entra, você entra num processo que a gente chama na psicanálise a gente chama de autocomiseração. O que é a autocomiseração? É um nome chique, né? Para dizer assim, simples, é a síndrome do coitadinho. Vocês devem conhecer alguém assim, né? Ou mesmo, pode ser até um de nós, tá aqui, tá olhando. Então, olha só. Então, a autocomiseração ou a síndrome do coitadinho, ele vai ficar sempre fazendo marketing das suas crenças irreais, daquilo que ele vai criando crenças irreais, impotências, limitações para ele mesmo. Então ele vai dizendo assim, ó, ninguém me ama, ninguém me entende, ninguém se importa comigo. Tudo que é bom, tudo que eu faço de bom ninguém vê. Só chamam a minha atenção. Coitadinho de mim. Ninguém sabe a dimensão da minha dor e da minha luta. Entende como que ele vai criando isso para ele? Ou seja, percebe como é a não resistência, a resistência na prática, melhor dizendo? Ou seja, eu vou resistindo ao meu trabalho, eu continuo me mantendo nesse padrão para que as outras pessoas me observem, para que as outras pessoas vão olhando para mim com pena.
e eu mesmo não trabalho. Eu mesmo não me perdoo, eu mesmo não perdoo o outro. Eu vou sempre caindo para esse lado de me achar um sujeito que a sociedade vai lhe impondo determinados sofrimentos. Porque só eu sofro, né? Mas isso tudo, gente, o mais interessante, olha só. A gente vai usando aqui psicologia, psicanálise, neurociência. A neurociência, ela faz com que a gente se dê conta de que pode modificar tudo isso. Por quê? A neurociência é uma ciência que ajuda a entender o funcionamento do sistema nervoso e de como afeta nossos comportamentos e atitudes. Mas por que você acha que eu estou falando isso? Porque assim, a neurociência está ligada ao quê? A neuroplasticidade. De perceber que a gente pode mudar tudo isso, ressignificar tudo isso até o final de nossas vidas. Até o final de nossas vidas a gente pode ressignificar, mudar, crescer com isso, ir modificando e ressignificando. Para que você vai levar mágoas? O que nós somos aqui, hoje, no presente, vai ser aquilo que você vai ser será no plano, no plano espiritual. Não vai modificar nada. Ou você acha que suas mágoas, os seus ressentimentos, suas tristezas, seus rancores, você acha que você não vai levar para o plano espiritual quando desencarnar? Por isso trabalha aqui, agora. Esse é o momento de trabalhar. Não tem outro momento que não seja o presente para você trabalhar tudo isso. E como você pode trabalhar dessa maneira? É a educação dos sentimentos. Um olhar para os teus sentimentos. Ou seja, viver sempre se questionando e se olhando. Com que intenção eu pratiquei tal ato? Qual era a intenção ao dizer algo para alguém? Por que eu me senti tão magoado diante daquela determinada atitude? Por que eu senti isso em relação a determinada pessoa? Por que motivo aquela pessoa agiu assim comigo e eu agi assim com ela? Por que eu senti isso, eu senti aquilo? Entende como que é o processo de educação do sentimento? O processo de educação do sentimento, ele está ligado a uma análise constante daquilo que te acontece. A uma análise constante. Constante significa o quê? Todos os dias. Todos os dias você se olhar e educar seus sentimentos. Não tem outro processo. Aconteceu isso? Por que eu agi dessa maneira? Por que eu falei assim? Por que eu falei assado? Tem uma etimologia nossa, tá, né? Então, é ficar mais vigilante mesmo, com relação à vontade que a gente tem de ficar numa zona de conforto, repetindo sempre as mesmas ações, sempre. Se a gente quer resultado diferente, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que adicionar experiências diferentes na sua vida. É simples isso. Não é? Se você quer resultado diferente, por que você continua fazendo as mesmas coisas? Por que você está se permitindo fazer as mesmas coisas? Afinal de contas, a zona de conforto é uma zona extremamente gostosa de ficar. Mas a gente tem que acrescentar sempre algo novo, reflexões novas. Lembra o que o Einstein disse uma vez? Eu acho essa frase fantástica, assim. Ele fala assim que não há maior evidência de insanidade do que fazer as mesmas coisas todos os dias e esperar resultados diferentes. O que você está fazendo todo dia para melhorar? Para ressignificar algo que precisa ser mudado. Para modificar algo que te incomoda, te causa dor, te causa ressentimentos,
que todas as vezes que você se olha, aquilo te causa dor. O que você está fazendo de diferente para mudar? Você vai continuar reclamando? Você vai se continuar na posição do coitadinho? Não, gente. Olhe para si, esse imenso poder que você tem. Esse imenso poder que está aí com você. Não há outro jeito, não há outro caminho que não seja esse de se olhar. E ressignificar tudo aquilo que Deus vai colocando de oportunidades para você. Como você percebe essas oportunidades? E é simples, gente. É acreditar que a nossa felicidade, ela depende 5% só, 5% só daquilo que nos acontece. E 95% do que fazemos com isso. Olha só que interessante, ou seja, 5% daquilo que nos acontece e 95% do que fazemos com aquilo. Entender que nós somos os únicos responsáveis pela maneira como a gente enxerga os nossos problemas e damos outro significado. Não é isso o tema da noite? Hoje eu estou com a minha mão aqui, né? Já viu, italiano não para com a mão, né? Certo? Mas olha só, entende o que é isso? De que a gente depende só de nós. Isso é uma redundância tão grande, né? Dizer que só depende de nós, mas é algo que às vezes a gente não enxerga no dia a dia. Que nós somos os únicos responsáveis da maneira como a gente se enxerga nos nossos problemas e damos outro significado. Isso, gente, é uma compreensão tão forte de Deus agindo, daquele Deus que está conosco, de acreditar de verdade de Deus. Entende o que é isso? Eu repito isso porque é fabuloso. Não tem outro poder. O poder está com você. Nesse Deus imenso que há dentro de você. Vós sois deuses. Vós sois único. Acredite em você. Você pode dar significado, um novo significado a tudo que vai te acontecendo. Porque, gente, nós não nascemos pronto. A gente não nasce pronto. A gente tem uma bagagem que a gente traz das várias existências que a gente vai passando. Certo? A gente tem uma bagagem fabulosa de tudo aquilo que a gente trouxe de outras experiências. É um processo assim permanente de descoberta de nós mesmos, né? A gente fala assim, é um nascer sem parar. E esse transformar a si mesmo e a tudo ao redor parte do princípio de dar novos significados. E dar significado significa ação. Ação significa agir. Agir constantemente, sem ficar deixando para depois. Kardec, como eu disse, Kardec é muito sábio, gente. Né? Ou melhor, né? Tudo aquilo, os espíritos que o ajudaram a construir o nosso Pentateuco da doutrina espírita, eles são muito sábios. Então Kardec ele já dizia lá na pergunta 909 do Livro dos Espíritos que o homem poderia vencer sempre as suas más tendências pelos seus esforços. O que ele disse? Qual que é a resposta? Sim, mas o que falta é o quê? Vontade. Como são os poucos os que esforçam. Está lá na pergunta 909. Falta vontade. Vamos alavancar isso, gente? Vamos modificar isso? Vamos construir algo melhor para si. Não é para o outro, não. O outro vai ser consequência da sua mudança. Mas é para si. Ressignificar, ela está ligada sempre a isso. Dar novos significados a determinadas situações. Retirar o afeto.
Para quem não viu aqui anteriormente eu falando a respeito, né? Então, retirar o afeto, tirar aquilo que te causa dor ainda, certo? Vamos caminhando aqui para o nosso encerramento. Eu gosto sempre de encerrar com algum trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Adquira o hábito, eu sempre falo aqui nos domingos, adquira o hábito de fazer o Evangelho no lar. Pare um momento, se olhe, se aquete. Se aquete do barulho exterior, se aquete do barulho interior. Respire, coloque uma água para que os espíritos bondosos fluidifiquem e leia, leia em família. Leia, leia, se você estiver sozinho, leia sozinho. Sozinho materialmente, você nunca está sozinho. Lembre-se disso. Então, olha só. Vou ler um trechinho bem pequenininho, né? Porque eu acho que eu já falei até demais, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Enquanto que um se compraz em seu horizonte limitado, o outro, que compreende alguma coisa de melhor, se esforça para dele se libertar e sempre o consegue quando tem vontade firme. Quando tem vontade firme. É isso, meus amigos. Compreendemos que a nossa vontade ela é divisora. Possamos colocar em prática tudo aquilo que o Mestre Jesus vai nos trazendo. E uma coisa que eu deixo para vocês é assim: se um dia alguém lhe fizer com que se quebre essa visão bonita que você tem de si, com muita paciência, reconstrua. Paciência e amor. Reconstrua. Não olhe para trás, não olhe para os lados, não olhe para os outros. Olhe só para si. Olhe para dentro, bem dentro de você, e faça dali o seu lugar de descanso, conforto e recomposição. Saiba que Deus está ali, te recompondo e dando todo o conforto que você precisa e quer. Muito obrigado, meus amigos, por estarem aqui comigo. Vocês do Brasil inteiro que vão deixando seu boa noite aí, de todo o Brasil. Eu vi gente da Austrália, de Portugal, da Inglaterra. Que bom, fico muito feliz. De todos os estados, do Amapá, de vários estados do Nordeste, do Sul, de Minas. Que bom, fico de Portugal ali a Célia colocando. Muito obrigado por estar conosco, compartilhando esse momento de reflexão comigo, com os nossos mensageiros que estão sempre aqui nos apoiando, né? E que, sobretudo, acho que estejam conosco. A gente estará sempre aqui, todos os domingos, falando um pouquinho para vocês. Compartilhem esse vídeo, entrem lá na página do Mensageiros, compartilhem com aqueles que vocês amam e que aqueles que vocês acham que de repente, né? Aqui a Bruna está dizendo, ó, Madrid também, ou seja, lá da Espanha também. Tudo bom, Bruna? Que bom tê-la aqui com a gente. Então, olha, uma noite abençoada para todos. Que Jesus, que em sua infinita bondade, possa os abençoar abundantemente. Que tenhamos uma semana excelente. Começamos dezembro. Dezembro é um mês que nossos corações parecem conduzir-nos a algo muito melhor, muito mais grandioso. Então, fiquem com Deus, meus amigos. E que Jesus nos abençoe sempre, sempre. E sempre eu digo, obrigado por estarem aqui conosco.